Seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, que Deus abençoe a sua vida. Se você é novo por aqui, está chegando agora, está conhecendo agora, eu quero convidar você a ser um inscrito de nosso canal. Faça parte, é só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Em seguida, é só ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e também curta, assim você nos ajuda a continuar com esse trabalho que funciona aqui diariamente, tá bom? Hoje vamos estar falando aqui rapidamente sobre o medo que você precisa perder para ser usado por Deus. O medo que você precisa perder para viver o seu chamado, tá bom? Então fique comigo até o finalzinho, receba aí todo o conteúdo, seja abençoado pela palavra de Deus. Irmãos, só lembrando que nós estamos agora oficialmente anunciando 2 cursos, um de interpretação bíblica e outro para pregadores. Se você não está fazendo ainda, se você não conhece, conheça aqui na descrição, faça parte. Já tem muita gente do canal estudando, fazendo as aulas e dando testemunho, tá bom? Então faça parte, é um conteúdo de qualidade, é um curso de qualidade. Conheço o professor, é um homem de Deus e eu recomendo que você faça esses cursos porque será bênção aí para a sua caminhada espiritual, tá bom? Muito bem, o medo que você precisa perder para viver o seu chamado, para ser usado por Deus, nós vamos estar lendo em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Nós vamos estar vendo aqui o exemplo de Maria, uma mulher que esteve à disposição de Deus, e vamos ver aqui o medo que ela não teve, tá bom? Então vamos pegar aqui esse exemplo, mas precisamos fazer aqui essa leitura bíblica, tá bom? Então vamos ler no nome de Jesus. Eu estou lendo aqui na versão linguagem de hoje. Vamos ler a palavra de Deus para você entender qual é o medo que você tem que perder, tá ok? Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 1, versículo 26 ao 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria, versículo 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizia que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 38, e presta atenção, meu irmão, porque é no versículo 38 que vamos estar meditando sobre o medo que você precisa perder para ser usado por Deus e viver o seu chamado. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Meu irmão, que palavra gloriosa da parte de Deus, né? Que palavra gloriosa, louvado seja o santo nome do Senhor. Meu irmão, aqui nós entendemos que Maria não tinha o medo que muita gente tem hoje. Claro que nós não estamos aqui promovendo adoração a Maria, porque ela foi uma serva de Deus, foi uma mulher, louvado seja o santo nome
do Senhor, que era crente, fiel a Deus, mas estamos aqui refletindo sobre o seu exemplo. Ela não teve o medo que muita gente tem hoje. Maria não teve o medo das consequências de se entregar completamente a Deus. Meu irmão, muita gente se priva do chamado, tem muita gente por aí dizendo não para o seu chamado. O Senhor tem chamado para uma missão, o Senhor quer usar, mas tem muita gente dizendo não, simplesmente com medo das consequências. Porque eu não sei se você sabe, mas se a pessoa se entregar de fato para Deus, para pregar de fato a sua palavra, para fazer de fato a vontade de Deus, essa pessoa precisa se preparar, porque essa pessoa será alvo de críticas, essa pessoa será alvo de calúnias, essa pessoa enfrentará lutas travadas mesmo, simplesmente porque se entregou de fato para Deus. É só a gente buscar a história dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus do passado, que se entregaram para Deus de fato, para viver o seu chamado, para cumprir a missão que o Senhor lhes tinha dado. Sofreram. Nós temos muitos testemunhos por aí, mas Maria não pensou nas consequências. Talvez você esteja se perguntando aí do outro lado, missionário, mas sobre o que mesmo de fato você está querendo falar? Meu irmão, naquela época, se uma virgem, se uma mulher que foi prometida em casamento, se ela aparece grávida antes de ter contato com o seu marido, essa mulher, pela lei, ela tinha que ser apedrejada, ela corria risco de morrer. E Maria, no momento que recebeu a mensagem de Deus, ela disse sim, ela disse: eu sou a serva do Senhor, eu estou à disposição, eis-me aqui. Se você também está à disposição de Deus para viver o seu chamado, declara aqui embaixo nos comentários: eis-me aqui. Meu irmão, é assim que devemos proceder diante da missão que Deus nos dá. É dizer: eis-me aqui, Senhor. Coloca aqui embaixo nos comentários, assim a gente alavanca esse vídeo, o YouTube detecta os comentários e manda aí para todo mundo. Se Maria fosse uma crente que tivesse medo das consequências, de se entregar de fato para Deus, para viver a missão, aleluia, ela teria pensado um monte de coisa naquele momento. Ela poderia ter pensado, por exemplo, o que José vai pensar? O que o povo vão pensar? Porque eu vou aparecer daqui a alguns dias com a barriga um pouco grande, a barriga vai crescer e vai ter comentário, vai ter crítica, o povo não vão entender, o povo vão me condenar, e pela lei ela poderia ser apedrejada, e ela não pensou nada disso. Ela simplesmente disse: eu estou aqui, eu não estou me importando com as consequências, eu estou à disposição de Deus. Se Deus me escolheu para uma missão, eis-me aqui, louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que acontecia com uma virgem que estava prometida em casamento, que estava, de acordo com outras versões, desposada. Se ela aparecesse grávida ou perdesse a virgindade, veja o que acontecia com ela, veja o que acontecia com essa mulher. Veja o que está escrito, Deuteronômio 22, versículo 20 e 21. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel antes de casada, e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Ela não pensou sobre as consequências, o que José ia pensar, se José ia tacar os pés nela, que na linguagem nordestina. Ela não pensou sobre o que o povo ia pensar se visse ela com a barriga grande e possivelmente José não quisesse mais ela e ela ficaria grávida e ela corria o risco de ser morta. Ela não pensou nada disso, ela creu na palavra de Deus, aleluia. Ela sabia que ficaria grávida pela obra do Espírito Santo, era uma obra de Deus. Depois até José pensou de tacar os pés nela, de deixar secretamente, mas depois ele recebeu uma mensagem de Deus e ele acreditou que o negócio era de Deus, aleluia. Era o Salvador do mundo, louvado seja o santo nome do Senhor, que viria para a humanidade para salvar, louvado seja o santo nome do Senhor. Agora eu quero fazer aqui uma interrogação, e você, meu irmão,
irmão. E você que tem dito não para o seu chamado, você que tem pensado nas consequências, vão me criticar, eu vou ser chamado de religioso se eu pregar a Bíblia, se eu pregar o que a Bíblia diz, eu vou ser criticado, a minha família vai me detestar, fulano de tal não vai gostar de mim. Eu quero te convidar agora no nome de Jesus, não pense nas consequências, porque vão surgir mesmo consequências. Os homens e as mulheres de Deus do passado que se entregaram a Deus sem reserva, sofreram, muitos foram mortos, mas eles continuaram, louvado seja o santo nome do Senhor, eles honraram esse chamado, eles viveram esse chamado. Pegue esse exemplo de alguém que não teve medo, mas esteve à disposição de Deus. Como eu já falei no decorrer do vídeo, quem se entrega sem reservas mesmo para Deus vai sofrer consequências, mas entenda uma coisa, ainda que você venha sofrer, mas vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Veja o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. É essa a visão que nós precisamos ter. Vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Ainda que a gente tenha que sofrer, mas vale a pena. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que está escrito. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa é a visão que precisamos ter, meu irmão. Tem crente hoje em dia com medo, não quer se entregar de fato, não quer fazer a obra de Deus, porque tem medo das críticas. Enfim, não temas. Se o Senhor te chamou, vá, louvado seja. Deus está falando com muita gente agora. Se Deus tem te dado uma missão, cumpra essa missão, meu irmão. Não se encovarde, mas tenha coragem, vá em frente. E se tiver de sofrer pela causa de Cristo, sofra, vale a pena. O galardão será grande, aleluia. Deus tem te chamado, então viva o seu chamado e abra mão do medo das consequências. E se você continuar com medo, você não vai viver o seu chamado. E ainda que você esteja dizendo aí do outro lado, missionário, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do que vão dizer, eu tenho medo das críticas, eu tenho medo de perder algumas amizades por me entregar de fato para Deus. Meu irmão, ore, peça ao Espírito Santo. Afinal de contas, Deus não nos deu um espírito de medo. Ore, peça para Deus. Senhor, o Senhor tem me chamado, eu tenho certeza disso, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado para cumprir. Tira esse medo do meu coração, tira esse sentimento de covardia. Ore mesmo e a partir de hoje comece a viver o seu chamado para a glória de Deus. Amém? Abra mão totalmente do medo das consequências e se entregue de fato, porque ainda que você venha ter que perder a sua vida, mas vale a pena. Amém? Ainda que venhamos ter que perder nossa vida, mas vale a pena. Louvado seja o santo nome do Senhor. Receba essa palavra no nome de Jesus e viva o seu chamado, se entregue de fato para Deus. Agora nós vamos para o nosso momento de oração e logo em seguida, acesse aí na descrição, faça os cursos, comece a estudar, comece a buscar essa capacitação que eu acredito que será bênção aí para a sua caminhada espiritual. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra. Meu Deus, que venhamos nos entregar de fato a Ti. Eu quero lhe apresentar agora, no exato momento que estou gravando esse vídeo, cada pessoa que vai receber esse conteúdo, que essa palavra venha despertar, que essa palavra venha encorajar pessoas a viverem o seu chamado, porque é tempo de nos entregarmos de fato para Ti sem reservas e deixar o Senhor nos usar como ferramenta nessa terra. No nome de Jesus, Pai, eu apresento todos do canal Aprendendo na Palavra em suas mãos. Ouve a oração de todos que oram, ouça a nossa oração no nome de Jesus e nos encha de coragem, tira todo o medo para vivermos de fato, meu Deus, a nossa missão. Aleluia!
para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. Receba, meu irmão, no nome de Jesus, o que você aprendeu, o que você ouviu, porque eu tenho certeza que essa palavra veio do coração de Deus para te abençoar. Amém? Quero agora pedir a você que divulgue esse vídeo com todo mundo, compartilhe, nos siga lá no Instagram, Cleiton Santos _AP, siga o Instagram do canal, Aprendendo na Palavra, tá bom? Nos acompanhem, estamos sempre à disposição para trazer um pouco do que a gente sabe para abençoar a sua vida, tá ok? Que Deus te abençoe. Tô deixando aqui 2 vídeos na tela, o de cima é para membros, é uma aula que preparamos para os nossos membros, e o de baixo é para todo mundo, tá bom? A paz do Senhor e até amanhã às 18 horas, se Deus permitir.